Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O destaque do dia no mundo econômico foi a fusão entre as empresas Suzano e Fibra, que criou a maior empresa do mundo de celulose. Um negócio avalizado pelo BNDES, que aceitou vender a sua participação na Fibra. A nova gigante terá 16% do mercado internacional de celulose, com capacidade de produção de 11 milhões de toneladas da fibra de papel. No mercado crescente e por isso mesmo será a maior empresa de agronegócio do Brasil. Os números impressionam porque a segunda colocada no mundo, a International Paper, uma empresa sediada nos Estados Unidos, produz menos da metade da nova gigante de celulose brasileira. Por causa da operação comercial, os papéis da Suzano movimentaram o dia na Bolsa e tiveram valorização acima de 20% num único dia, ou seja, mantiveram o Ibovespa, que nos últimos dias vinha operando no negativo, em alta durante boa parte desta sexta-feira. Nós vamos falar mais sobre a fusão do setor de celulose e também sobre as expectativas para a reunião do Copom na semana que vem, que pode reduzir os juros básicos da economia mais uma vez. O cenário econômico está no ar. Se a situação econômica do brasileiro não está exatamente o que se pode chamar uma maravilha, apesar da recuperação no ano passado, há uma melhora de cenário, pelo menos no outro ponto de vista, está mais fácil pagar as contas. O volume de atrasos no pagamento de contas de água e luz caiu 4,25% de acordo com o estudo divulgado hoje. A Vanessa Casalino está na redação aqui da TV Brasil em São Paulo e tem os detalhes dessa notícia, que sim, já é um sinal de melhora. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Esse número é do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. No mês passado, o volume de atrasos nas contas de água e luz diminuiu, como você disse, 4,25% na comparação com fevereiro de 2017. Ao final do ano passado, tido como do início da retomada econômica, a queda era de 4,32%. O atraso no pagamento dessas contas, até então, vinha crescendo ano a ano desde 2014. Apesar disso, o estoque de inadimplentes ainda é considerado alto no país, acima dos 60 milhões de pessoas. Para o SPC Brasil, essa diminuição nos atrasos com as contas mais básicas é um reflexo do início da gradual retomada da economia. Mas o impacto ainda é tímido, porque o retorno aos níveis de renda e emprego anteriores à crise ainda vai levar algum tempo e demandar mais esforço, segundo a entidade, Piotto. E que divulgamos dia desses também, reduziu para praticamente a metade, ali em torno da metade, o valor médio da dívida que hoje cada inadimplente tem nos serviços de proteção ao crédito. Para você ter uma ideia, está em torno de R$ 1.500 o valor da dívida média, ou seja, obviamente tem gente que deve muito mais, tem gente que deve muito menos, mas caiu para quase a metade o valor da dívida média que as pessoas têm e que de alguma forma compromete qualquer compra a prazo, porque seja uma conta de R$ 100 que você não paga, uma prestação de R$ 50 que você não paga por 3 meses, esse consumidor já vai para o serviço de proteção ao crédito, ou seja, fica com o CPF negativado, o que impede, por exemplo, de entrar numa nova compra a prazo, ou seja, para fazer um crediário. O Ministério da Agricultura suspendeu a exportação de mais 7 frigoríficos de aves da BRF para a União Europeia. Agora já são 10 frigoríficos da empresa com a proibição. A decisão é um efeito direto da Operação Trapaça da Polícia Federal, que na semana passada revelou o esquema de fraudes envolvendo laboratórios e a própria BRF na análise da bactéria Salmonella em lotes de carne de frango. O governo se antecipou aos europeus, que haviam ameaçado suspender todas as importações. A BRF confirmou em nota a decisão do governo brasileiro. Também em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que confia em uma solução imediata para a retomada das exportações. O setor produz saldo positivo de 7 bilhões de dólares na balança comercial e emprega 4 milhões de pessoas de forma direta e indiretamente. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Como resultado disso, as ações da BRF, que vem operando em queda durante vários dias,
sobretudo desde o começo ali da Operação Trapaça, na divulgação da Operação Trapaça. Hoje também a BRF foi uma das maiores quedas do Ibovespa. No próximo domingo, começa em Brasília o Fórum Mundial da Água. Realizado pela primeira vez no Brasil, a discussão ganhou corpo nos últimos meses por crises hídricas de seca que ameaçaram a vida em várias partes do mundo. Algumas cidades internacionais, como por exemplo a cidade do Cabo, na África do Sul, que chegou a abrir contagem regressiva para o fim do fornecimento público de água na cidade. No Brasil, vários casos chamam a atenção, como o da região metropolitana de São Paulo, nos anos 2014 e 2015, e a de Brasília este ano, sede do evento, além da estiagem histórica em boa parte do agreste nordestino. O IBGE divulgou hoje pela primeira vez o estudo Contas Econômicas Ambientais, que faz uma relação entre economia e o consumo de água. Alguns dados você acompanha agora. Temos ali, olha, a cada R$1 da economia, ou seja, de crescimento da economia, há um consumo de 6 litros de água. Ou seja, se houver um problema de estiagem, isso é claro, o dado é muito evidente em relação a isso, você compromete o desenvolvimento econômico. No nosso caso, o crescimento da economia. Vamos lá, nós temos um outro dado. A quantidade de água disponível, por exemplo, em 2013, ou seja, de água de recursos hídricos disponíveis e renováveis no Brasil, ou seja, nós estamos falando de água doce, em 2013 era de 7,4 trilhões, ou 7 trilhões e 400 bilhões de metros cúbicos. Em 2014, foi um pouquinho acima, 7 trilhões e 600 bilhões de metros cúbicos. Em 2015, houve uma queda bastante importante. 2015 foi exatamente o último ano do estudo. Chegou a 6 trilhões e 200 bilhões de metros cúbicos. Entre 2014 e 2015 foi exatamente quando nós tivemos a crise hídrica mais severa pela qual passou a região metropolitana de São Paulo. Para a gente concluir, nós temos um outro dado extremamente importante. Nós vamos lá. O uso per capita de água pelas famílias, ou seja, nós estamos falando de pessoas, consumo doméstico ali. Em 2013, consumíamos 116 litros por habitante por dia. Em 2014, 114. Em 2015, 108. Caiu por esse aspecto do consumo de água pelas famílias, mas nós temos um problema hoje que há muito mais gente brigando pelo mesmo bem, que nós sabemos é finito, não tem aquela ideia de que a água é infinito, porque fornecimento de água renovável, água potável, é um problema que o mundo enfrenta em qualquer parte do planeta hoje. Um outro dado desse valor de 6 trilhões e 200 bilhões de metros cúbicos de recursos hídricos renováveis que o Brasil tinha lá em 2015, o último ano apurado pelo estudo do IBGE, o país usou praticamente a metade, é exatamente isso que nós usamos. A agricultura é, como era de se esperar, o setor que mais faz autocaptação de água para o seu uso próprio. Um outro dado importante é que quase a totalidade da água que usamos, mais de 99%, são devolvidos à natureza, como, por exemplo, a geração de energia hidrelétrica, ou seja, a usina pega a água, gera a turbina e depois já devolve para o meio ambiente, ou seja, não há uma apropriação daquela água. Nos próximos dias você acompanhará em toda a programação da TV Brasil, que é a emissora parceira do evento, uma cobertura especial do Fórum Mundial da Água. São esperados mais de 30 mil participantes de 100 países na cidade de Brasília. Depois de 2 meses de alta, o setor de serviços recuou 1,9% em janeiro, de acordo com a pesquisa mensal de serviços divulgadas hoje também pelo IBGE. Quem está no Rio e traz mais números do levantamento é Maurício de Almeida. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, o setor de serviços vinha num bom momento. Alta de 1% em novembro, alta de 1,5% em dezembro, mas agora, em janeiro, já no início do ano, teve essa queda de 1,9% logo no comecinho do ano. Comparando com janeiro de 2017, também teve queda, uma redução de 1,3%. 4 dos 6 segmentos que foram analisados pelo IBGE apresentaram uma retração no mês de janeiro, no começo de 2018. Quem mais caiu foi o setor de transportes e correios, que apresentou uma redução de 3%, menos 3% em janeiro, em comparação com dezembro de 2017. Separando os estados, o estado que mais perdeu, onde os serviços mais recuaram, foi Roraima, com uma queda de 21,6%. Já o estado onde os serviços mais avançaram foi o Ceará, com uma alta de 19,4% em janeiro, em comparação com dezembro. Talvez essa forte alta do Ceará
possa ser explicada pela temporada de férias. Verão, sol, Ceará sempre o destino convidativo, com mais turistas, os serviços acabam elevando também. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Na semana que vem, mais precisamente na terça e quarta da semana que vem, o Comitê de Política Monetária se reúne pela segunda vez neste ano para decidir acerca da nova taxa básica de juros. A expectativa é que o Copom, e essa expectativa aumentou nos últimos dias, é que o Copom corte a Selic em mais 0,25 ponto percentual e os juros básicos sejam confirmados em 6,5% ao ano, os menores da história. Uma das razões para essa trajetória de queda dos juros básicos é o controle da inflação, que tem estado já há bastante tempo bem abaixo do piso da meta quando a gente olha para a inflação anualizada, ou seja, dos últimos 12 meses. O cenário de confiança da economia e a necessidade de se promover incentivos para dar prosseguimento à recuperação econômica se juntam à série de fatos que fizeram os juros caírem nos últimos tempos. Nós preparamos aqui duas telas que mostram como os juros e a inflação andaram juntos nesse último ano. Vamos lá, nós temos o primeiro dado ali, é sobre a inflação mensal. São vários dados ali. Em março, por exemplo, do ano passado, era de 0,25%. A gente dá um salto para exatamente junho do ano passado, que houve uma deflação, algo que não acontecia há muito tempo na história do país. Chegou a 0,23%. Depois a gente subiu ali, a gente dá uma olhadinha lá na frente, nós estamos falando já de dezembro de 2017, 0,44%. Depois, em janeiro de 2018, 2 meses atrás, portanto, 0,29%. E 0,32% em fevereiro, que nós divulgamos recentemente esse dado de inflação. Aliás, é a inflação de fevereiro já terminada, ou seja, nós temos o dado completo de fevereiro, que fez com que boa parte do mercado financeiro aposte numa nova redução da taxa Selic. Se houvesse lá um salto inflacionário em fevereiro, provavelmente essa confiança diminuiria. Mas exatamente por esse comportamento da inflação, que quando a gente olha para esse dado anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, também está abaixo, inclusive, do que a gente chama de piso da meta. Porque a meta de inflação foi do ano passado e também é deste ano, é de 4,5%. Ou seja, com uma tolerância de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, o piso da meta é de 3% ao ano. E a inflação anualizada está há vários meses abaixo desses 3%. Vamos lá para a gente ver o comportamento da inflação. A última vez que a inflação passou do piso da meta e ficou muito longe do que se chama da meta mesmo, de 4, no centro da meta de 4,5%, foi lá em maio de 2017, aquele primeiro valor ali, 3,59%. Depois, em junho de 2017, chegou a 2,99%, ou seja, um pouquinho abaixo ali, praticamente, o piso da meta. E aí nós tivemos valores que oscilaram de 2,45% em agosto de 2017, 2,94% em dezembro, depois em janeiro 2,85% e agora em fevereiro, na inflação anualizada de 2,84%. É exatamente esse comportamento anual, além evidentemente dos dados mensais, mas os dados mensais são simplesmente o que se soma ao longo do ano de inflação para chegar nesse valor anualizado. Se a equipe econômica do governo está falando e o Banco Central tem essa meta de 4,5%, a inflação está muito abaixo, ou seja, qualquer lógica de incentivo à economia se aplica nesse momento. E juros mais baixos, a taxa Selic, e tem duas coisas importantes sobre a taxa Selic. Ela é, em algum momento, balizadora. E boa parte do que o governo remunera seus investidores, tanto em títulos da dívida, ou em dinheiro que o governo faz os bancos depositarem ali no chamado compulsório, são remunerados pela Selic, ou seja, uma Selic mais baixa faz com que o governo gaste menos dinheiro do Tesouro para remunerar justamente esses investidores. E, evidentemente, isso gera uma economia lá na frente para o governo. Por isso que uma taxa básica de juros muito alta faz com que o governo vá lá e tenha que pegar dinheiro no mercado para pagar o dia a dia. Quando sobra dinheiro com a taxa Selic baixa, o governo começa a ter uma situação fiscal melhor, o que faz sobrar mais dinheiro lá na frente para aplicar em outras áreas. Bom, a reunião, para você ter uma ideia, então, dias 20 e 21 de março, terça e quarta da semana que vem, uma nova reunião do Comitê de Política Monetária. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, dia de fusão no setor de celulose, que criou a maior empresa do mundo do setor e mexeu com o Ibovespa. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, a gente já vai falar da fusão das duas gigantes brasileiras de produção de celulose, mas antes só um dado da Selic, a gente mostrou o comportamento da inflação, faltou esta tela aqui, olha, para a gente ter uma ideia do comportamento da Selic
desde outubro de 2016, ali, que era de 14%. Aí nós tivemos uma queda até a última decisão do Comitê de Política Monetária, agora, no começo do ano, que está em 6,75%. Isso tudo só foi possível porque nós tivemos inflação controlada durante o ano todo. A gente viu lá, inclusive, teve deflação no ano passado. E quando a gente olha para os 12 anos, ou seja, a inflação anualizada nos últimos 12 meses, a inflação, em boa parte do tempo, na verdade, na maior parte do tempo, esteve sempre abaixo do piso da meta, ou seja, abaixo de 3% a inflação do ano. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa fusão de hoje do setor de celulose. Hoje foi anunciada a fusão da Suzano e da Fibra, duas empresas listadas aqui na Bolsa de São Paulo, pelo BNDES, que detinha parte do controle da Fibra. Pelo negócio, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai receber 8,5 bilhões de reais em dinheiro e parte em ações da nova companhia resultante da fusão, que será a maior empresa de agronegócio do Brasil. As ações da Suzano, a nova controladora da gigante de celulose mundial, tiveram forte disparada aqui na Bolsa e nós temos os números ali. A Suzano subiu, olha, 21,79%, chegou até um pouco mais alto durante o dia, terminaram a R$ 28,50. A Fibra, que na verdade em fusão sempre tem uma empresa maior e outra menor, ou seja, em algum momento é a compra de uma pela outra, embora a Fibra tenha participações na nova empresa, teve uma queda, chegou a 10,22% de queda, ou seja, as ações da Suzano foram as mais procuradas pelos investidores. Durante toda a manhã, as ações da Suzano foram as mais negociadas também aqui no pregão e tiveram forte influência no Ibovespa, que operou em alta, chegando aos quase 85.550 pontos. No final do dia, a Bolsa recuou e terminou nesse patamar ali, praticamente estável, uma leve queda de 0,05% a 84.886 pontos. Nós temos também as maiores altas hoje, só para confirmar, as maiores altas está ali. A Suzano foi a primeira com 21,79% e a gente vê a Klabin ali, que é outra empresa de celulose, também com uma alta de 0,32%. O dólar tem o dólar comercial? Sim, o dólar comercial. Vamos ao dólar comercial para encerrar uma queda de 0,36% a R$ 3,27. O dólar tem subido e descido nos últimos dias. O mercado óptico começou a se recuperar da crise no ano passado. Depois de 2 anos de queda, o faturamento do setor cresceu 12%. E 2018 começou promissor, com um crescimento de 1,4% no acumulado entre janeiro e fevereiro. Mas a concorrência ilegal da pirataria, que corresponde a quase metade do mercado, continua sendo um problema sério para as empresas do setor. Para falar desses e outros assuntos relacionados, eu tenho comigo o executivo Bento Alconforado, presidente da Biótica, Associação Brasileira da Indústria Óptica. Bento, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, foi um prazer. Esse dado de metade, praticamente metade do mercado, é de pirataria. Nós estamos falando ilegalidade, de ilegalidade, ou seja, pode ser tanto um produto contrafação, pirata, alguém que entra com um produto original sem passar por pirataria, ela se refere à questão de marca e desenho industrial. A maioria hoje não é isso. A maioria é ilegalidade mesmo, para fugir de tributação, o que desnivela o mercado. E as marcas hoje, eles chegam e aplicam aqui já no Brasil, internalizado. Ou seja, alguém que tem um óculos de uma marca que tem aqui no Brasil, que paga todos os impostos, mas ele vende por um preço muito mais baixo porque não pagou impostos. Exatamente. Isso desnivela o mercado, a competição não fica equalizada e, pior, o consumidor fica ludibriado. Nós temos uma ação que estamos começando a desenvolver junto com o Inmetro, no sentido de que até o final deste ano nós possamos certificar os óculos, de forma que o consumidor possa visibilizar alguma coisa que identifique a legalidade dos produtos e a qualidade deles. Porque hoje não se tem um selo disso. Hoje não existe. Só um especialista consegue reconhecer o que é um óculos original. Exatamente. Mas eu tenho questões também de um óculos original que chega aqui sem passar por qualquer sistema aduaneiro? Também é possível, porque é a fuga do sistema aduaneiro. Porque a tributação, como de resto, não é justificativa, é muito elevada, há sobretaxas, há medida antidumping contra os óculos produzidos na China. Então, tudo isso eleva o prêmio e faz com que a ilegalidade se acentue. Essa é uma das questões que a gente também cuida.
Mas no atual estágio da política, não é possível, até porque o óculos, nós precisamos que isso ocorra. Primeiro porque o óculos é um produto de saúde, mais do que de moda, comportamento e etc. Claro. Segundo, tem estudos da OMS que mostram dois aspectos muito importantes. A visão responde individualmente por 35% dentre os sentidos. E quando aliado aos demais sentidos, ele responde por 83%. É o sentido mais importante. A segunda questão é que também a OMS diz que 50% da população mundial provavelmente tem necessidade de correção visual por qualquer meio, por óculos, lente de contato, cirurgia. E no Brasil corresponderia a mais de 104 milhões de pessoas. Se eu pegar a média mundial e aplicar na população brasileira. E na realidade, a nossa média é até mais elevada. Nós temos uma ação da Fundação Abiótica, que ela faz triagem visual, que tem revelado que nós estamos na parte de cima dessa média. Ou seja, mais de 70 milhões de brasileiros. Porque o último IBGE fala que somente 36 milhões de brasileiros fazem essa correção visual. Então, se você aplica a estatística da OMS e a do IBGE, você tem mais de 70 milhões de brasileiros que possivelmente careceriam de correção visual. Mas faltam políticas públicas para a visão. Então, nós temos que cuidar disso, temos que cuidar da questão da pirataria, até para facilitar a vida do consumidor. Vamos imaginar que a pessoa compre um par de óculos que custe normalmente, pelas vias legais, em torno de, vou imaginar, R$200, para dar um valor simples de fazer uma conta. Esses óculos que ele compra por, sei lá, por metade, um quarto do preço, num outro lugar, isso traz que tipo de risco para ele? Primeiro, se ele compra um óculos de proteção solar, o primeiro problema que traz é que há estudos científicos da CBO e de outros organismos de oftalmologia que mostram que as lentes não têm a proteção UVA, UVB adequada. Então, se você usa, haverá maior amplitude de penetração dos raios e mais profundamente. Então, a médio prazo, o menor problema é uma catarata, fora outras máculas a médio e longo prazo. A segunda questão é que, se é uma armação de óculos, você não sabe a origem e a qualidade dos produtos com que ele é construído. Já há trabalhos, ensaios que mostram que a qualidade é muito ruim. Ou seja, é por isso que eu digo que nós estamos avançando muito na história da certificação para melhorar a qualidade do consumidor. Agora, o consumidor também tem que fazer a sua parte. Claro, aliás, o consumidor, ele pode... Eu posso imaginar que alguém olhe sempre a questão do preço. Nós temos um país com baixo poder aquisitivo, alta carga de impostos em várias coisas, mas eu tenho um comprometimento de saúde, de risco. Exatamente. Esse é que é o maior dos problemas. Um óculos não é uma boneca, não é um sapato, não é uma blusa. Se for uma boneca já é um problema, que a criança pode, de repente, colocar aquilo na boca de um plástico que, de repente, tem algum problema químico. O brinquedo, você até já tem uma certificação do Inmetro, porque, de alguma forma, ajuda. Óbvio. Só para dar uma estatística, o brinquedo já chegou a ter uma ilegalidade acima de 60%. Quando eles introduziram a certificação junto com o Inmetro, reduz hoje a cerca de ao redor de 2%. Ou seja, a certificação ajuda ao consumidor e ao setor. Então, quer dizer, tudo indica que, se tivermos essa certificação pelo Inmetro das armações e das lentes de óculos, sejam para uso corretivo da visão, ou mesmo que seja a questão proteção estética, solar, ou até estética, ou seja, nós podemos ter uma redução bastante, significativa. 50%, que hoje é de 50%, cair isso daí. Isso, exatamente. Há trabalhos que mostram que há outros setores, que eu diria que o do brinquedos é emblemático, porque era muito elevado. Nós temos, como eu disse, um trabalho desde 2006, até para nivelar a informação, onde nós conseguimos, com os trabalhos de inteligência, cliente oculto, nós conseguimos com que as autoridades apreendessem mais de 90 milhões de unidades de óculos nesses últimos 11 anos. É um número extraordinário. Nos deixa feliz pelo fato de que o trabalho está dando resultado, mas, por outro, infeliz, porque sabemos que isso não é a grande massa,
uma grande massa de produtos passa. Tanto é que o setor está com 45%, já estivemos próximo de 70% de ilegalidade. Então, e hoje nós temos cooperação com a Receita Federal, Polícia Federal, Rodoviária, e continuamos e temos um escritório que faz essa inteligência para poder nos ajudar. Então, o consumidor precisa fazer sua parte. Claro. Não procurem, o barato pode sair caro. Aliás, muito caro nesse aspecto. É verdade. Muito obrigado pela gentileza de nos Foi um atender aqui no prazer. Cenário Econômico. Tá bom? Boa noite ao senhor. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana. Até segunda-feira aqui no Cenário Econômico. A gente te espera. Até lá.